Central de Frutal. Nós, através do Ministério Comunicas, nos sentimos extremamente honrados de tê-los conosco. Queremos que essa mensagem que você irá acompanhar possa edificá-lo profundamente. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Convido você a abrir a palavra do Senhor para o momento da edificação. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, os versos 12 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 12 ao verso de número 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos de 12 a 20. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Oremos. Pai, nessa mesma atmosfera de adoração, nós queremos entrar na Tua presença para sermos edificados nessa hora. Fala conosco, ó Santo Espírito, através da palavra. Traga direção, traga conforto. Tu és a visão, Senhor Jesus. Fala conosco nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Uma reportagem da revista Isto É, de julho de 2007, nós vimos bem estampada na capa uma grande manchete dizendo: a nova liberação sexual. Isso foi em 2007. E nessa revista, nessa reportagem muito grande sobre essa nova liberação sexual, ela trazia as seguintes afirmações: adolescentes estão iniciando sua vida sexual mais cedo. Jovens dão cada vez menos valor à fidelidade e têm cada vez mais parceiros sem compromisso. Casamento é uma decisão cada vez mais tardia. Ficar virou sinônimo de fazer sexo. O jovem hoje fica com alguém e não estabelece nenhum tipo de compromisso ou vínculo. O sexo virou um prazer que ele vê como direito e não como prêmio de uma história afetiva que é construída. Nessa mesma revista tem uma declaração de uma jovem de 29 anos: se eu transar com um cara na primeira noite, sei que ele vai achar que não sirvo para namorar. Mas isso não impede de às vezes sair pensando em fazer sexo na primeira noite, se pintar a oportunidade. As mulheres querem ser assim,
mas não assumem. Um jovem de 25 anos, nessa mesma revista, declarou: num domingo do mês passado, beijei 19 mulheres e transei com 3 em uma única festa. Não sinto nenhuma culpa por agir assim, porque jogo aberto. Digo antes que não quero nada sério. E nessa revista, uma psicóloga que traz as visões da modernidade, chamada Regina Navarro Lins, ela diz o seguinte: e eu não acredito que a família será regida pela exclusividade sexual. Um casal poderá estar ligado por questões afetivas, por questões profissionais, familiares, e ter uma vida amorosa, se multiplicando com outras pessoas. O que ela quer dizer, traduzindo, é que a fidelidade conjugal no futuro não vai ser uma condição sine qua non para unir pessoas. Talvez juntarem para comprar um apartamento, juntarem para comprar um carro, para montar uma empresa. É essa a interpretação que essa psicóloga faz dessa, entre aspas, esse grande avanço chamado da liberação sexual. Quando nós observamos na primeira grande revolução que aconteceu na década de 60, o movimento hippie, o sexo trazia consigo um discurso de contestação, de ruptura ou de independência em relação às famílias. Mas o que nós vemos hoje, naquilo que nós determinamos de a geração desejo, sexo só existe para dar prazer. Nós temos que considerar alguns pontos. Eu considerei alguns pontos quando li essa revista em 2007. O primeiro ponto é a sexualidade. Será que a sexualidade é apenas um impulso fisiológico para nós seres humanos? Será que nós seres humanos somos impulsionados ao sexo por instinto como animais? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz na reportagem. Uma outra pergunta que eu fiz: e as consequências emocionais e afetivas que uma união sexual pode provocar na vida de um casal, de pessoas? Isso será que não é levado em consideração? E fiz uma outra pergunta: qual é o lugar da mídia nesse processo de, entre aspas, da nova revolução sexual? Qual é a contribuição que a mídia tem tido com os meios de comunicação, ditando as modas, as moralidades e as condutas da nossa sociedade? Aí eu levantei algumas consequências. Dentre elas, a pornografia e a prostituição infantil. O Brasil está no circuito do turismo sexual que é feito por crianças. Outra consequência grave dessa chamada nova revolução sexual, dessa liberação tão aplaudida por muitos, e a violência sexual. A cada 10 minutos no Brasil ocorre um estupro. A cada 10 minutos uma mulher é estuprada no Brasil. E a gravidez dos adolescentes? Eu fiz medicina por 3 anos. Quando eu estava no centro obstétrico da Universidade de Escola, na área de obstetrícia, chegou uma mãe com uma menina de 10 anos. Eu olhei para aquela mãe e disse: aqui não é a ala pediátrica. E aquela mãe olhou para mim, estarrecida, e disse: não, ela está grávida. 10 anos. E as complicações dos abortos? O Brasil faz 1 bilhão de abortos por ano, sem levarmos em consideração o aumento de separações e divórcios. Para cada 5 uniões, 2 acabam em divórcio no nosso país, e grandemente causada pelo adultério. Amados, nós lemos um texto
antigo, onde Paulo vai dar algumas orientações à igreja de Corinto. A história dessa igreja é muito interessante. Paulo, quando foi para Corinto, saindo de Atenas, ele se encontra com Áquila, que é marido de Priscila, e ali eles começam a pregar o evangelho na sinagoga. E eles pregam o evangelho, isso está registrado lá em Atos capítulo 18, de 5 a 6. E eles pregam o evangelho de Jesus, mas os judeus os rejeitam e os expulsam da sinagoga. Por isso, lá no versículo 6 do capítulo 18 de Atos, Paulo sacode as suas vestes e diz àqueles judeus que estavam lá em Corinto: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e agora eu vou para os gentios. Aí ele começa a pregar o evangelho para os gentios. Gentio é aquele que não é judeu. Por isso que a igreja de Corinto foi composta principalmente de gentios, que naturalmente vieram de uma cultura que não estava inclinada a ver o pecado sexual como pecado. Corinto não interpretava as imoralidades sexuais como pecado, pelo contrário. Isso que é tido como pecado, a imoralidade sexual, na prática dos coríntios era visto como grande espiritualidade, porque os seus templos pagãos, os seus cultos pagãos, eram cercados por imoralidade. O clímax de um culto pagão em Corinto eram os bacanais, onde as pessoas ali, cheias de vinho, desfrutavam umas das outras em orgias sexuais, homem com homem, mulher com mulher, homens com mulheres. E esse era o clímax do culto pagão na cidade de Corinto. Então, por isso que os coríntios não viam o pecado sexual como sendo um grande pecado. Quando a gente olha essa problemática da cidade de Corinto e trazemos essa problemática e contrastamos com a nossa realidade cultural, e quando nós pegamos e colocamos a igreja de Corinto no microscópio, nós vamos ver que o coração de todos os problemas da igreja de Corinto, e essa igreja era muito complicada, era que os coríntios deixavam que os valores de uma cultura caída e moribunda ditasse os valores e o comportamento dos crentes daquela cidade, e não o contrário. Quem era influenciada pelo mundo era a igreja, não era a igreja de Corinto que influenciava a sociedade à sua volta. E eles eram inclusive motivo de escândalo para os incrédulos. A igreja de Corinto era considerada uma igreja escandalosa para aquela sociedade de Corinto. A igreja de Corinto, para os irmãos terem uma ideia, está em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. A igreja de Corinto recebeu como membro, foi lá fazer a profissão de fé, recebeu ele como membro, um homem que estava em adultério com a mulher do seu pai. Ele foi recebido como membro daquela igreja. Isso está em Coríntios 5:1, que diz: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Era um escândalo até para os pagãos. E a igreja de Corinto recebeu esse irmão, esse homem, melhor dizendo, como membro do corpo de Cristo. Talvez como muitos crentes de hoje pensam, da mesma forma que os crentes de Corinto pensavam, que eles poderiam se conectar com a sua cultura e sociedade se eles aceitassem o pecado daquele homem sem julgamento. Não, vamos aceitar o pecado desse homem, isso é coisa de família, família não tem nada a ver com a igreja, e nós vamos acolhê-lo aqui, para que a sociedade de Corinto possa ver que nós somos uma igreja arejada, que nós somos uma igreja contextualizada, que o negócio nosso é amar as pessoas
pessoas. Muitos de nós, em muitas igrejas, inclusive igrejas presbiterianas, acham isso. Não, pastor, não pregue doutrinas que mostram o pecado, porque doutrinas que mostram o pecado espantam as pessoas. E a igreja não enche. E os crentes da igreja de Corinto usavam essa tolerância. E usavam essa tolerância como um distintivo. Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 5. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar. Aquele pecado horrendo que até os pagãos se escandalizavam, os crentes não. Isso é um motivo de orgulho para nós. Nós somos uma igreja contextualizada. E amados, o apóstolo Paulo não foi suave na sua repreensão. Ele escreve essa carta aos líderes da igreja e de uma forma enfática e direta pedem para que aquele homem incestuoso que estava adulterando com a mulher de seu pai fosse expulso da igreja. 1 Coríntios 5:7 e 5:13 mostra muito bem isso. Diante desse ocorrido, podemos afirmar de uma forma categórica, meus amados irmãos, que Paulo nunca incentivou que a igreja se aproximasse da cultura pagã para ser mais relevante para a sociedade caída. Nunca. Paulo nunca falou: olha, nós precisamos ser mais simpáticos com a sociedade. Vamos aí fazer uma escola de samba evangélico, vamos sair para a rua. Vamos promover uma festa junina gospel para a gente ser. Nunca. Paulo jamais orientou nenhuma das igrejas que ele plantou com essas estratégias para alcançar o evangelho, para alcançar as pessoas para o evangelho. Isso é muito sério, meus amados irmãos, e nós devemos considerar isso nos dias atuais. Temos confundido estratégias com liceosidades, especialmente numa cidade como a de Corinto, que era cheia de templos pagãos e de bordéis, onde a prostituição era tida como ato religioso. A pior escolha que a igreja de Corinto podia fazer era ser negligente quanto ao pecado sexual, fazer vistas grossas. E nós, em uma cultura como a nossa, onde pecado sexual é vista como uma espécie de equívoco cometido contra aqueles que nos cercam, dissociado daquilo que eu realmente sou, e que pode ser relevado até compreendido, há uma pergunta que, quando eu leio esse texto, emerge de uma forma gritante. Por que a palavra de Deus aponta o pecado sexual como sendo um pecado hediondo e abominável? Mas tudo não é pecado, pastor? Não tem pecadinho, não tem pecadão? Não tem. Mas quando se trata de pecados sexuais, a palavra de Deus coloca os pecados sexuais numa categoria hedionda, terrível. Por quê? Primeiramente, amados, trazendo um pouco de doutrina. Por isso que a doutrina é importante conhecer, para entender o que a palavra está dizendo. Pecado sexual desonra o propósito para o qual Deus fez os nossos corpos. 1 Coríntios 6, o texto que lemos, o verso 13, na parte B. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O pecado da imoralidade sexual toma o que deveria ser santo, o que foi exclusivamente feito à imagem de Deus, e o coloca para ser usado de uma maneira profana e vil. O corpo é para o Senhor, e o Senhor requer o corpo. 1 Coríntios 6, de 13 a 14,
os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Por isso o corpo é importante, para cumprir o propósito de Deus, para ser ressuscitado no último dia. Segundo, por que é tão terrível o pecado sexual? E a palavra de Deus traz isso em várias páginas. Porque o pecado sexual também contamina a nossa união espiritual com Cristo. Nos versos 15 e 17 do texto que lemos: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu porventura tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta, ou a mulher que se une ao adúltero, forma um só corpo com ele ou com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Paulo nos convida a fazermos uma pequena conta. Se você é um com Cristo, se você é um crente em Jesus, em íntima união espiritual, aquilo que nós chamamos na teologia reformada de união mística, e em seguida, através de um ato de imoralidade sexual, você se torna uma só carne com qualquer pessoa em uma união sexual fora do casamento. O apóstolo Paulo está dizendo que você está contaminando o corpo de Cristo. A nossa união com Cristo é tão perfeita, meus queridos, e tão completa, que ela abrange todo o nosso ser. Essa união mística, ela não se limita apenas à união com o nosso espírito, mas ela abrange todo o nosso ser, o nosso corpo e o nosso espírito, porque o nosso corpo e o nosso espírito são a habitação de Cristo, e nós temos uma união espiritual com Ele. Por isso que nós tomamos ceia, por isso que nós ceiamos, porque nós temos essa união mística com Ele. Comemos do seu corpo, bebemos do seu sangue. Paulo vai confrontar essa verdade com as convicções gnósticas da sua época, e essas convicções gnósticas são muito parecidas com as convicções contemporâneas da atualidade. Esses, entre aspas, crentes gnósticos ensinavam que o nosso espírito é redimido e santificado, portanto ele é unido com Cristo, mas o nosso corpo é totalmente perdido. Aí o que eles ensinavam, esses crentes gnósticos da época de Paulo, e o que tem ensinado esses crentes gnósticos da nossa época? Com esse ensino herético, eles diziam o seguinte: não, você pode pecar com o seu corpo, se você não pecar com a alma, não tem problema. Se você tiver um ato sexual fora do casamento, mas se o seu coração não estiver envolvido, se for só sexo, você está livre. Essa era a pregação da época, e essa tem sido a pregação que nós temos observado em muitos lugares das chamadas igrejas evangélicas brasileiras. Não, se você tiver um contato sexual com a sua namorada, se você a ama, está tudo bem. Não, se você é um homossexual e você for fiel ao seu companheiro, tudo bem. Paulo quebra essa heresia, dizendo, pelo contrário, todo o corpo humano é feito para um santo propósito, e o propósito é glorificar a Deus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aleluia! Cristo ressuscitou corporalmente, e os nossos corpos também serão levantados e glorificados de forma física. O corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nós podemos entender que Deus aqui não é contra o corpo, meus amados irmãos. Pelo contrário, Cristo Jesus é pelo corpo. Ele o criou. É Ele, o nosso Deus, que fez os nossos corpos para que eles sejam capazes de desfrutar
desfrutar o prazer sexual. Deus não tem problema com relação ao sexo. Foi Deus que colocou sensores tremendos, uma inervação sensorial incrível, para que tivéssemos prazer sexual. Mas que esse prazer, para que esse prazer seja buscado dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus é o casamento. O santo propósito de Deus é o casamento. No verso 16, o apóstolo Paulo vai fazer uma alusão a Gênesis 2:24. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Esse é o propósito de Deus para homens e mulheres. Um casamento debaixo das bênçãos de Deus. A união sexual no contexto do matrimônio, meus queridos, é aquilo que Hebreus 13:4 diz, é o leito sem mácula. Mas no mesmo texto de Hebreus 13:4 diz que Deus julgará os impuros e os adúlteros. Paulo diz essa mesma coisa em 1 Coríntios 6, de 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. Olha só o que Paulo diz: não vos enganeis. Isso é a Escritura que diz, meu querido. Se você entende que você tem nas mãos é a palavra de Deus, a palavra de Deus diz o seguinte: não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Só para contextualizar aqui, efeminados seria o homoafetivo passivo e o ativo. E o sodomita é o homoafetivo ativo. Você entendeu? Uma coisa que eu entendo pouco, graças a Deus. Por que é um pecado hediondo? Porque também profanam o templo do Espírito Santo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Seu corpo, meu amado irmão, você que é de Jesus, você que tem essa união mística com Cristo, seu corpo é morada do Espírito Santo, é templo de Deus. Então por que, pastor, que o pecado da imoralidade sexual pode ser considerado como um pecado particularmente hediondo? Porque envolve transgressões pessoais e diretas contra cada um dos membros da Trindade Santíssima. É um pecado contra o Deus Pai, está no verso 13. Ele humilha e despreza o corpo que é para o Senhor, o corpo que Deus criou para os seus propósitos. Usar o corpo para pecar de uma forma tão grotesca de imoralidade é um pecado contra Deus. Também é um pecado contra o Deus Filho, verso 15, porque leva os nossos membros que são de Cristo a se unirem a uma meretriz, a se unirem a um homem prostituto ou em qualquer outra relação fora do casamento, contaminando a nossa santa união com Cristo. E é um pecado contra o Deus Espírito, no verso 19, porque profana o templo em que Ele habita. Por isso é um pecado particular, hediondo, terrível. E tudo isso, meus amados irmãos, quando nós olhamos de uma forma mais ampla, fere a doutrina da expiação. O que é a doutrina da expiação, pastor? É aquele ato que o Senhor Jesus, de forma voluntária, fez, pagando o meu e o seu pecado, lá na cruz do Calvário. Lá nos versos 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios, porque fostes comprados por preço, vocês foram expiados, pagaram a sua dívida. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
Tá, pastor, muito bom. Mas como é que nós podemos então resistir aos apelos da imoralidade sexual? Primeiramente, meus amados, o próprio texto vai nos responder. Primeiramente, desenvolva um olhar crítico para a cultura imoral que nos envolve. Nós vivemos cercados de valores altamente imorais. A imoralidade está na saída aqui da porta da igreja. Talvez a imoralidade esteja agora sendo enviada para o seu WhatsApp, o seu Facebook, agora. Como então? Tenha, meu amado irmão, um olhar crítico para essa cultura imoral. No versículo 12 diz: todas as coisas me são lícitas, ou seja, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Eu preciso ter um filtro para filtrar esses valores que me cercam e trazer para dentro de mim só aquilo que promove edificação, santificação e crescimento em Deus. Quando nós olhamos uma declaração de Demóstenes, grande político grego desse período, olha só o que ele vai dizer: mantemos amantes para o nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos legítimos e de ser uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Olha só que o grande pensador, filósofo dessa época falava sobre isso. Não, a gente tem que ter algo para satisfazer os nossos prazeres, nós temos que ter uma concubina ali para as necessidades do dia a dia, e a nossa mulher, a titular. Parece que não é muito diferente dos dias atuais, irmãos. Quais são os ditados que nós temos ouvido na nossa cultura para justificar a imoralidade? A vida é curta, eu tenho que aproveitar o máximo. Homem é assim mesmo, ele não aguenta um rabo de saia, ele vai atrás. Eu tenho o direito de ser feliz. Se Deus me fez assim, isso não pode ser tão mal. Se eu sou um imoral, se eu sou um sodomita, é porque Deus me fez assim. Cara, aí, meu querido, você está totalmente equivocado. Deus é santo. Eu pago os meus impostos, as minhas contas, e ninguém tem nada com a minha vida. Esses são justificadores que a nossa sociedade dita para a imoralidade. Mas existe uma segunda orientação que a palavra nos dá. Primeiro, temos esse filtro. Temos a consciência que nós estamos cercados de imoralidade por todos os lados. Segundo, nós precisamos ampliar a nossa compreensão sobre a importância do corpo na construção da espiritualidade cristã. O corpo é o templo do Espírito Santo. E os crentes do passado, a única preocupação que eles tinham era com bebida e fumar. Não, eu não bebo e não fumo, mas come pra caramba. Está enorme. Eu estava totalmente complicado na minha saúde por causa da minha obesidade. E a gente pensa que o problema do corpo para crente é só bebida e cigarro. Não é, meu amado. Envolve tudo, inclusive a questão sexual. Em Romanos capítulo 6, versos de 11 a 13: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como os ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Fugir da imoralidade. Entenda, meu querido, dê uma
visão mais ampla do corpo. O corpo a qual habita o Espírito de Deus, o qual você também habita. Sua parte material habita dentro do seu corpo. Atente para isso, para que a sua espiritualidade em Jesus seja completa. Mas temos uma terceira orientação que está lá no versículo 18. Nós devemos nos posicionar de uma maneira corajosa frente aos apelos da imoralidade sexual. Vou repetir: nos posicionar de uma maneira corajosa. E no versículo 18 diz: fugir da impureza. Esse é o único pecado que você não luta contra ele. Você luta contra a mentira, você luta contra o roubo, você luta contra o engano, você luta contra o seu temperamento explosivo, você luta com várias coisas. Mas você é um estudioso da Bíblia e você vai ver que o único pecado que a gente não luta, que a gente foge, é o da imoralidade sexual. Aqui Paulo não está dizendo: não, sabe o que você precisa? Você precisa de uma terapia. Procura um terapeuta. Vai falar das suas taras particulares. O apóstolo Paulo diz: fuja de qualquer insinuação de pecado sexual. Em Gênesis 39, de 6 a 12, nós vemos um exemplo tremendo desse ato de fugir. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. José era um Janequine oriental do passado. Aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, você é bonito demais, você é forte. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria? Contra quem? Contra Potifar? Não, contra Deus. Porque Potifar nem ia saber, mas Deus sabe. Falando ela a José todos os dias, insinuando, colocando músicas, mandando mensagens, botando roupas sensuais. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Porém, deixando ele as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Pecado sexual a gente não luta, a gente foge. Quais são algumas ações práticas para fugirmos da imoralidade sexual? Primeiramente é casar. Se você, jovem, que está vivendo abraçado com a sua namorada, você, jovem cristão dessa igreja, que está tendo relações sexuais com a sua namorada, você está pecando contra o seu corpo, contra o corpo da sua namorada e contra Deus. Case-se para parar de viver nesse abraçamento. É a primeira dica da palavra: case. E você que já é casado, cultive uma sexualidade conjugal sadia com o seu cônjuge. Outra dica, não querendo ser moralista, mas vista-se de uma maneira decente e de uma maneira moderada. Pergunte para o seu marido se a roupa é adequada. Pergunte para o seu marido se o decote está muito grande. Pergunte para o seu marido se a saia está muito curta. Você, minha filha, você jovem, pergunte para o seu pai, para a sua mãe, se essa roupa não está provocativa. Você, homem, olhe para as suas roupas, veja se elas não estão muito apertadas, mostrando. Ninguém quer
saber do seu peitoral aqui, se você é forte. Ninguém quer ver isso, meu querido. É feio demais, homem é horrível. Então vista-se com moderação. Eu não quero faltar com respeito, me entendam mal, porque quem está do lado de cá fica inflamado. Mas vista-se com moderação, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Tem jovens que para vestir uma calça tem que passar manteiga nas pernas para enfiar a calça. Você está rindo, meu irmão? Isso é horrível. Faça uma aliança com os seus olhos. Eu vou fazer uma aliança com os meus olhos, igual o Jó fez. Eu fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não vou olhar para uma mulher de maneira impura. Não vou. Vou olhar como uma irmã em Cristo Jesus, como parte da minha família. Reconheça também os seus limites quanto a esse tema. Como é que eu reconheço? Na internet. O que é que você tem acessado lá nas madrugadas da sua casa? Lá no seu escritório que só está você? O que é que você recebe de WhatsApp? Facebook? Meu querido, se essas coisas te fazem pecar, desliga tudo. Sai fora disso. Imoralidade sexual, a gente não luta, a gente foge. E por último, lembre-se constantemente acerca daquele a quem você pertence. Nós precisamos lembrar de quem nós somos. Versos 19 a 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Quando eu olho esse texto, eu lembro de uma narrativa tão bonita, do encontro de Jesus. Jesus se encontrando com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Aquela mulher tinha uma necessidade de relacionamento gritante. Ela já tinha se relacionado com 5 homens e estava vivendo com o 6º homem que não era marido. E ela vai buscar água. E Jesus olha para aquela mulher, uma mulher destruída nos seus sentimentos. Meus amados, só um parênteses, eu já estou na lida pastoral há algum tempo. E quantas pessoas eu já atendi que foram destruídas na sua vida por causa de relações sexuais ilícitas? Um monte. Casamentos desfeitos, moças que não conseguem se relacionar mais, rapazes que têm medo de se casar. Um monte. Jesus sabia a dor daquela mulher. Jesus se aproxima dela nos versos 13 e 14 de João 4 e afirma: quem beber desta água vai tornar a ter sede. Jesus está dizendo: se você continuar tentando beber desses relacionamentos furtivos, desses relacionamentos vazios, você vai continuar buscando relacionamento e você nunca vai se saciar. Porém, se você beber da água que eu te dei, nunca mais você terá sede. Pelo contrário, a água que eu te der vai ser uma fonte na sua vida, a jorrar para a vida dele. Você não vai ter mais essa necessidade, porque você estará em união comigo, disse Jesus àquela mulher. Eu quero concluir fazendo algumas considerações. Primeiro, você acredita, você crê que o pecado é um crime contra Deus? Ou você acha que pecado não é crime contra Deus? É apenas um deslize, uma escorregadela. Mas se você nasceu de novo, mas se você tem o Espírito Santo de Deus nessa noite, talvez tenha vivido nessa prática oculta de pecado, que ninguém sabe, mas Deus sabe. E nenhum pecado vai estar oculto aos olhos de Deus. A igreja não vai ficar sabendo, o povo não vai ficar sabendo, mas Deus vai. Se
se você ainda crê, se o seu coração ainda não endureceu, está vivendo nessa prática hedionda, arrependa-se. É tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, ore para que não caia. Senhor, eu oro ao Senhor que eu não caia. Segunda, se você realmente crê que Cristo morreu numa cruz por você, você crê nisso, que Cristo morreu por você, para limpar qualquer tipo de pecado da sua vida, eu quero trazer aqui uma palavra. Meu amado, apesar de ser um pecado hediondo, apesar de ser um pecado horrível, porque fere toda a trindade de Deus, apesar de ser um pecado que joga lama na doutrina da expiação, esse pecado pode ser perdoado sim, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Talvez você pense que pecados de imoralidade sexual não tem perdão. Tem perdão sim. Tem sim. Mas tem quando eu me arrependo, quando eu me rendo novamente aos pés de Jesus. E por último, meu amado, se nessa noite, se você estiver vivendo essa prática terrível, imoral, se você estiver quase vivendo, porque você tem aberto a guarda para tantas entradas de imoralidade na sua vida, seja por mídias sociais, seja por programas de televisão, seja por sites da internet, seja por músicas imorais, obscenas, não sei. Se você estiver dessa forma, se você é daquele que sempre tem uma piadinha picante para contar, mas se você nessa noite entende que o que foi lido aqui é a palavra de Deus, porque esse entendimento não vem pelo meu trabalho é só expor a palavra, esse convencimento vem do Espírito. Se você está convencido disso, nessa noite, em nome de Jesus, fuja da imoralidade e a abandone por todo sempre. Fuja, meu amor. Fuja. Não lute contra ela, mas fuja. Em nome de Jesus. Curva sua cabeça. Eu vou orar, depois eu vou impetrar a bênção. Como nós temos alguns minutos ainda antes das 7h30, eu quero ir até a porta, eu quero te cumprimentar. Após a bênção, a impetração da bênção, eu peço que vocês aguardem por alguns minutos até que eu possa chegar à porta. Vamos ficar de pé e orarmos e recebermos a bênção do Senhor. Quem convence a nós, meus amados, é o Espírito de Deus. É Ele. E quando no meio do povo de Deus tem esse tipo de pecado, todo o corpo adoece, todo o corpo fica entristecido, porque fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Oremos uns pelos outros, fortifiquemos uns aos outros na fé do Senhor Jesus. Curva sua cabeça. Misericórdia, Senhor, é o nosso clamor nesse final de culto, porque somos pecadores sim, irmãos. Habitamos no meio de um povo pecador, de uma sociedade corrupta, e o nosso coração é enganoso, porque talvez nós estejamos aqui nos escondendo atrás de uma moralidade. Todos nós somos pecadores e clamamos misericórdia nessa hora. E a exortação da tua palavra é olharmos para o Senhor, é olharmos para o seu amor, olhar para a graça que o Senhor derramou em nós.
mas a tua palavra também nos admoesta de uma forma enérgica, para que fujamos de qualquer tipo de imoralidade, das mais leves às mais grotescas. Nos leve a fugir, Espírito de Deus, assim como o Senhor esteve com José, e assim como o Senhor esteve com grandes homens e mulheres de Deus que foram cercados por essa área terrível, e eles foram vencedores. Nos faça vencedores nessas áreas terríveis. Nós confiamos na tua graça. Nos dê discernimento espiritual, em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as ternas consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre vós, sobre todos aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Se assente, querido, por alguns instantes.